Bem-vindos, bem-vindas. Inteligência artificial é o assunto do momento, é o que mais atrai a atenção das pessoas, né? Pelas possibilidades. Apesar do nome ser muito sugestivo, inteligência artificial, muitas pessoas não se dão conta disso, não se percebem a esse respeito e acham que é uma inteligência genuína. Inteligência artificial é um programa de computador que simula, que emula, que faz de conta que é inteligente. As máquinas adquiriram um poder de processamento tão gigantesco que elas conseguem simular, né, esse processo de serem inteligentes, de replicarem o pensamento humano, criarem algoritmos, criarem regras capazes de fazer algo parecido. Então isso as pessoas já esquecem para começo de conversa. Talvez os mais técnicos, né, se deem conta, e alguns aí que ficam no meio, às vezes levantam essa questão, às vezes esquecem esse detalhe. Mas com essa capacidade cada vez maior de simular uma inteligência, surge uma questão. Será que as máquinas, será que essas inteligências artificiais podem se tornar autoconscientes? Podem adquirir consciência de si mesmas? Né? Podem ser como igual a um ser humano, habitando um corpo de silício, alguma coisa assim? Fótons, temos computadores quânticos agora que vão ser desenvolvidos com fótons, né? Com luz. Será que elas conseguem isso? Eu penso que emular a consciência é muito fácil. É um passo adiante na programação, no refinamento do programa, no refinamento do algoritmo. É muito simples. Muito simples. Emular. Né? Simular ter consciência. Se você conversar com uma IA hoje, o ChatGPT, um Gemini, que são os mais comuns, os mais conhecidos, ela vai dialogar com você como se você estivesse conversando com uma pessoa. Se você for usar termos ofensivos, trazer questões degradantes, ela vai dizer para você, olha, vai com calma, talvez seja interessante você procurar uma ajuda médica, um psiquiatra, porque as coisas que você está falando, o que você está pensando, né, fogem da normalidade, com toda a educação, com todo cuidado que os programas são feitos hoje, né, toda a inclusão. Que é como se você estivesse conversando com um amigo, com uma amiga, com um conhecido, com uma pessoa que você encontra na rua e você pede uma informação. Então, simular é possível. Não acho nem um pouco difícil, né? Exatamente por esse refinamento. Refinamento que não é feito mais por humanos. Isso também é muito interessante. Isso é um ponto assim, de inflexão na curva de desenvolvimento das IAs que nem sempre é comentado. Hoje em dia, a própria IA é usada para se melhorar. O ser humano entra e coloca alguns detalhes, muda alguns pontos, acrescenta, observa alguns pontos críticos, mas o restante do trabalho, do grosso do trabalho, é a própria IA se refinando, se melhorando. E por isso que elas se desenvolveram tanto. Se fosse pelo ser humano, não funcionava tão bem assim. Não ia funcionar. A simulação não ia ser tão boa o suficiente, né? Porque o ser humano chega um dia de mal com a vida, chega outro dia deprimido, chega outro dia exultante e por aí vai. A máquina segue aquele padrão e vai trabalhando 24 horas sem parar. Então as próprias máquinas estão, os próprios programas das máquinas funcionando nas máquinas, né, melhor dizendo, estão se refinando e se melhorando para emular uma consciência humana. É um passo. Nada de muito difícil no meu entendimento, no meu parco entendimento. E eu me sinto muito à vontade para falar disso porque eu trabalhei com TI, né? Trabalhei com informática por muitos anos, com microinformática, com montagem, com conserto de computadores, com programação, instalação,
sistema operacional e tudo mais. Então, me sinto muito bem ambientado nesse ambiente. Agora, as máquinas adquirirem uma autoconsciência verdadeira, né? Terem essa sensação de eu, terem essa ilusão relativa de livre-arbítrio, essa capacidade de escolher, de se sentir ameaçada, de preservação de si mesmo, ou seja, as máquinas adquirirem uma mente, uma consciência como um ser humano, temos duas respostas para isso. A primeira delas é não. Não tem como. E eu já vou embasar ela. Não vou ficar. Né? E a segunda resposta, né, é um talvez. A segunda resposta depende um pouco da primeira. Depende. Está chovendo aqui, está chovendo. Bom, a primeira resposta, esse não definitivo, firme, conciso, vem de toda uma experiência, né, de todo um aprendizado, de todo um conhecimento que nós já temos. Não é científico. Não é científico como normalmente a gente encara. Não tem comprovação científica, como normalmente a gente vê. Mas tem revisão por pares. Yogis, rishis, mestres, gurus, rinpoches, lamas diversos, xamãs, pajés, ao longo de toda a história, falam a mesma coisa, comentam a mesma coisa e trabalham em cima da mesma coisa. Então há revisão por pares. Interessante. Vamos pensar então, né? Uma máquina adquirir uma consciência verdadeira, uma autoconsciência de si mesmo, né? Ter uma mente pensante, ter uma consciência pensante, quiçá uma alma conectada a ela. Então vamos lá. Primeiro, o não. Por que não? Para isso a gente tem que observar o seguinte. Nós temos aqui um computador biológico. Nosso corpo físico é um computador biológico. Central de processamento, periféricos, equipamentos de percepção, né, detecção e tudo mais. É um computador biológico. Esse computador biológico, ele funciona ligado, conectado a uma consciência, a uma mente. Essa conexão é sutil, essa conexão é um adensamento de energias sutis que chegam até aqui. Não tem nada aqui dentro. Não tem uma centelha divina, isso aqui não é um fractal da alma, não. Isso aqui é um computador biológico conectado a uma mente, a uma consciência. Embora essas questões mereçam, né, um certo... uma certa ponderação. Tem um vídeo chamado Cordão de Prata, que eu falo sobre essa conexão, fica bem interessante, vou deixar um linkzinho para vocês acessarem. Então a consciência vai adensando a energia até chegar até aqui, e ela, através desse corpo, ela consegue experienciar o mundo material e todas as alegrias e tristezas envolvidas. Esse computador biológico, essa máquina, ela para de funcionar. Ela fenece, ela morre em algum momento, por várias razões. Quando isso ocorre, rompe-se essa conexão, para de trafegar informação, entrada e saída, através dessas conexões, desses corpos sutis, podemos chamar assim, e aí o corpo vai se decompondo, né? E se termina. Legal. Enquanto há a conexão, nós temos um limite, assim, um ponto crucial dessa conexão. Um ponto crucial dessa interface, consciência, corpo físico. Mente, corpo físico. Que se chama corpo vital. Que se chama corpo etérico. Que se chama duplo etérico, em algumas tradições.
é uma cópia exata desse corpo físico, extremamente aderida a ele, formada de energia sutil. Uma energia sutil que é o máximo que nós temos próximo do corpo físico, que já é muito grosseiro. Chakras e nadis compõem esse corpo. Tandem, em algumas linhas. Medicina chinesa também fala sobre isso. Né? Essas linhas de energia que fluem pelo corpo todo. Eu prefiro a questão, a abordagem de chakras e nadis. Então, esse corpo etérico é ele que faz o acoplamento da consciência da mente com o corpo físico. É ele que permite esse fluxo de energias, é ele que permite o desenvolvimento desse corpo e a manutenção desse corpo funcionando com uma certa integridade. Então, é necessária essa conexão e é necessário um abastecimento de energia. Sem isso, também o corpo se deteriora. Essa energia que complementa isso, que abastece inclusive esse corpo vital, que mantém esse corpo vital também funcionando, presente, se chama prana, ki, orgone, elan vital, tantos outros nomes que a gente encontra por aí. E essa energia nós absorvemos através da respiração, vem junto com o ar que a gente respira, e a gente também pode pegar das outras pessoas, né? Processos de vampirização, tantos que temos por aí. Deixamos de lado esse aspecto. Vamos ficar apenas com o prana e o ki. Então, através da respiração, nós abastecemos esse corpo vital e ele faz essa interface, ele faz esse elo de conexão entre o corpo tão grosseiro, como é o computador biológico que nós temos, e esse corpo vital, que já é mais sutil, mas muito próximo, e os outros aspectos da nossa consciência. Os animais possuem isso, as plantas possuem isso, todos os seres vivos possuem isso. Tinha por aqui. Deixa eu pegar ali. Fica muito longe. Era um exemplo, um seixo. Estava por aqui e fugiu. As máquinas não possuem corpo vital. Então, hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, com a ideia que nós temos hoje, percepção, estudo, observação, máquinas, objetos, pedras, tijolos, minerais, não possuem um corpo vital igual a esse que os seres humanos, os animais e as plantas possuem. Por não possuírem esse corpo vital, não é possível que uma consciência, que uma mente se conecte com uma máquina. Muito simples. Muito simples. Então, esse é o argumento, essa é a ideia à luz do que nós sabemos já, né? Yogis vem estudando, rishis, sábios aí, da antiguidade, alguns recentes, vêm estudando, observando o ser humano, nossa constituição, nossa formação e a nossa maneira de funcionar. Então, isso aqui é uma máquina biológica. O computador é uma máquina não biológica. Isso aqui suporta um corpo vital, se conecta com o corpo vital. Tanto é que se seu corpo vital estiver muito ruim, muito desenergizado, adoecido, mal utilizado, o seu corpo físico reflete isso e você reflete isso. Você não tem vontade de viver, você não tem vontade de levantar da cama, você não tem tesão, né? Não tem vontade de fazer sexo, você não tem energia para nada. Porque alguma coisa no seu corpo vital não está legal. As máquinas não têm isso. E nós não temos histórico de que isso possa ser desenvolvido para elas. Zero informação sobre isso, zero de possibilidades sobre isso. Porque esse computador biológico está vivo. E é esse estar vivo, é esse reproduzir-se, é esse
morrer, uma célula nasce e morre, se desenvolve, se divide, né? Esse ter vida, essa questão assim tão dinâmica, podemos dizer, que torna possível esse corpo vital e essa conexão com a mente, com a consciência. As máquinas não tendo isso, não tem como. Não tem como a conexão, não tem como fazer interface com isso. Então esse é o argumento principal e, como eu disse, os pares confirmam isso. Hinduísmo, budismo, tantas outras religiões e filosofias vão trazer para a gente, algumas distorcidas, algumas mais críveis, essa informação de corpos, de corpo vital, de duplo etérico, de corpo etérico, né? Prana, ki e essa energia sutil. Legal. Então aí a gente encerra essa questão, né? Por esse ângulo, eu não vejo como uma consciência, uma mente se conectar com uma máquina. Por mais avançada que seja, por mais poderosa que seja, por mais capacidade que tenha ela. Porque não é essa capacidade, não é esse poder de processamento que vai definir isso. É realmente não ter essa conexão, essa possibilidade de conexão. Legal. A segunda resposta, ou talvez, pode-se desenvolver uma tecnologia para isso? É possível. Tantas coisas são possíveis, né? Tantas coisas que hoje parecem mágica, coisas sobrenaturais, daqui a pouco são tecnologia do dia a dia. Há muitos anos atrás, quem olhasse as pessoas conversando umas com as outras através de uma caixinha preta, acharia aquilo coisa do maligno, né? Magia trevosa, manda para fogueira. Hoje em dia as pessoas não vivem sem isso. Então, que se desenvolva uma tecnologia que faça essa interface da consciência, da mente com a máquina, talvez. É possível. Pouco provável. Mas é possível. Tem pesquisas com relação a isso? Eu acredito que existem pesquisas com relação a isso. Mas pesquisas que não são divulgadas, pesquisas que são assim, né? Lá no fundo, né? Coisas escondidas. Alguém deve estar tentando simular também, emular também um corpo vital para as máquinas. Quem sabe? Quem sabe? E se vão conseguir ou não, a gente não tem ideia. Oficialmente, hoje não existe nada sobre isso, até porque a ciência já nem reconhece corpo vital que o prana, que dirá uma máquina desenvolver algo similar para uma máquina. Ainda há muita pesquisa, ainda há muita coisa, há muito desenvolvimento da máquina, do poder da máquina, do software que controla essa máquina, mas não de uma possível conexão. Então, talvez, quem sabe se descubra alguma coisa a esse respeito, né? Agora, que utilidade teria uma mente, uma consciência se conectar com uma máquina? Que utilidade teria isso? Tema para outro vídeo, porque aí também dá para a gente teorizar bastante coisa a respeito, né? Dá para a gente teorizar. Então, esse é o meu posicionamento a esse respeito. Interessante é que eu tenho essa experiência com a parte de máquina, com a parte de software, né, hardware e software, e eu também tenho a experiência com a parte sutil. Meditação, ayahuasca, despertar, saída do corpo, projeção astral, coisas do gênero. Então, me sinto muito confortável nesse ambiente, tanto na parte teórica quanto na parte prática. E por isso, hoje eu não vejo essa possibilidade, né, das máquinas adquirirem autoconsciência. Elas emularem, né, elas fazerem de conta que tem, tranquilamente. Tranquilamente, isso não é nada difícil. E não é só pelo poder computacional, né? É sim
mais software. Elaborar rotinas, elaborar algoritmos, que é a palavra da moda, para que essa simulação pareça viável. Há um tempo atrás nós tínhamos isso, né? Essa identificação. É um programa ou uma pessoa? Hoje em dia a gente trabalha com... É uma pessoa ou tem consciência? É uma pessoa simulada ou tem consciência? O importante e o necessário é que se deixe mais claro isso, né? Inteligência artificial é uma simulação. Refinadíssima, poderosíssima, mas é uma simulação. Hoje, uma máquina ter autoconsciência é programação, é software, depende do hardware, né? Mas é uma simulação, não é uma coisa verdadeira. Estamos muito longe de ser uma coisa verdadeira. Embora essa simulação possa ser tão boa, realmente tão boa, que vai enganar a maioria das pessoas, como já engana. Toda hora você vê alguém desesperado, aí as máquinas estão com consciência, as máquinas despertaram, as máquinas isso. E aí a teoria da conspiração corre solta, mas isso já deve ter acontecido, eu acredito que já. É uma simulação de consciência. Não há ali, nada ali ainda como uma mente, como uma consciência que habita o ser humano. Legal? Gratidão.